Bom dia a todos na graça de Deus. Vamos falar com um assunto que poucas pessoas conhecem, ok? Você precisa conhecer o fundador da sua igreja. Porque uns falam, foi Cristo que fundou a igreja. Mas hoje a gente vê milhões de pessoas fundando igreja, né? Com pensamentos diferentes um do outro. Só que o Senhor Jesus não é Deus de confusão. E nem a palavra dele. Mas eu vou falar de um assunto, e o Senhor vem comigo, me ajuda, porque poucas pessoas vão ter coragem de falar sobre isso. Mas às vezes você está vendo um vídeo, não é que eu fico atrás dessas coisas, pesquisando para tentar descobrir. Eu não tenho descobrir nada. Às vezes eu estou assistindo um vídeo e a pessoa cita alguma coisa, aí eu vou atrás para ver. E aí eu acho, agora tem internet, você coloca lá o nome, pesquisa, aparece, né? Então isso aqui é matéria da internet. Ok? As pessoas usam a internet para tudo, para tudo. Mas quando você vai dar um estudo, é da internet. Você vive na internet aí, buscando tudo. Vamos lá. Vocês já ouviram falar na Cabala cristã? Cristã entre aspas, viu, gente? É cristã entre aspas. Tem a Cabala dos judeus, então eu vou discutir com o judeu não, que a religião deles é outra. Ok? Vamos falar de cristianismo. Então, a Cabala cristã. Cristã já diz, entre aspas, tá, gente? O que foi a Cabala cristã? O que é, porque ela não acabou, não. O que é, na verdade, tem o que é a Cabala cristã, né? Vamos lá. Cristã, entre aspas. Foi uma corrente filosófica, porque não acabou, não, viu? Não pensei vocês que acabaram, que não acabou, não, tá? Foi uma corrente filosófica mística surgida no Renascimento, no século de 1500. Veja só que dos séculos 1500 apareceu muita coisa. Dos séculos 1500 para cá, os últimos 500 anos da história, começou a aparecer muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas assim, para misturar a religião. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo João já falava do gnosticismo, já alertava as igrejas da época contra o gnosticismo. Só que esse gnosticismo de 1500 para cá, ele levantou com muita força. E só Deus para parar, só o Eterno. Vem conosco, Jesus, ajuda-nos a entender o que é verdadeiramente Evangelho de Cristo e o que é gnosticismo, o que é essas coisas que o ser humano, o gnosticismo colocou na religião cristã. Então vamos lá. Então surgiu no ano de 1500, nesse tal de chamado Renascimento. Também teve esse renascimento também, ele entrou no meio dos cristãos, ok? Mas nos cristãos que se desligaram da igreja católica. Vamos lá. Ele começou na Itália, o primeiro. Depois tem um outro famoso lá da Alemanha também, ok? Alemanha, lembra da Alemanha? Quem que era da Alemanha? Qual era o homem aí que todo mundo acha que é o cara da Alemanha? A Alemanha saiu muita coisa. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com teu sangue. Vamos lá. Então, primeiro surgiu na Itália, no ano de 1500, ok?
que adaptou os ensinamentos místicos do judaísmo para provar verdades cristãs. Então, as pessoas, elas queriam, até hoje fazem isso, gente. Eles querem misturar as duas religiões, querem misturar a religião cristã e a religião judaica, ok? Vamos lá. Adaptou os ensinamentos místicos do judaísmo para provar verdades cristãs. Então, olha, vocês aí que suas cabalá, vamos aqui, vamos estudar aqui, porque tem coisa aqui que está na cabalá e é do cristianismo. Vamos continuar, entendeu? Provar verdades cristãs. O movimento floresceu durante o Renascimento, unidos o misticismo judaico original com a teologia cristã. Cristã entre aspas, ok, gente? E o neoplatismo. Também veio o neoplatismo junto. Aí eu pesquisei o que é neoplatismo. Foi uma corrente filosófica e mística da antiguidade, dos séculos 300 a 600, baseado nas ideias de Platão, mas com forte influência de misticismo orientais. Então, provavelmente a igreja combateu isso, porque foi do ano 300 ao ano 600, provavelmente a igreja combateu, mas no ano 1500 renasceu, e quando diz que está a favor de Jesus, do lado de Jesus, todo mundo acredita, né? Tudo que fala é de Jesus, o povo vai. É de Jesus, tá bom, eu quero. Jesus. Santo Nazareno, vem nos ajudar. Bom, fusão de crenças intelectuais tentaram provar que os textos sagrados judaicos e Torá e os ensinamentos orais escondiam verdades que confirmavam o Novo Testamento. Eu não vou discutir essas coisas aqui, gente, porque eu nunca estudei Cabalá. Eu só estou dizendo, como eu ouvi uma pessoa falando assim, a Cabalá cristã, eu fiquei curiosa, quero saber o que é Cabalá cristã, porque eu sou cristã, para a glória de Deus, Pai. Árvore da vida adaptada, peraí. Árvore da vida adaptada. Ok? Árvore da vida adaptada para o Novo Testamento. Estão trazendo a árvore da vida adaptada, ok? Árvore da vida é um nome que eles dão. A árvore da vida entre aspas, gente. Não é aquela lá do Éden, não. Isso aqui é a árvore da vida entre aspas, que eles creem que é a árvore da vida. Vamos lá. Árvore da vida adaptada, a árvore mística cabalística composta por 10 sefirot, ou esferas de emanação divina. E aí vai, até o cachorro latiu ali, aí vai misticismo, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque até onde é verdade e até onde que não é, esse é o problema. Foi reinterpretada por pensadores cristãos para mapear o universo e a jornada espiritual em direção a Cristo. Quer dizer, agora ele não está mais buscando o Espírito Santo para a Cristo. Agora é através do misticismo e de Cabalá. Pode ver que na 5 sola não tem só o Espírito Santo. Pode ver. Vocês nunca notaram isso, não? Eu comecei a observar, eu falei, mas cadê só o Espírito Santo aqui? Por quê? Porque agora ninguém fala mais no Espírito Santo, né? Gente, ai meu Deus, vem conosco, Jesus, vamos lá. Vem conosco, Jesus. Mapear o universo e a jornada espiritual em direção a Cristo. Através do quê? Cabalá. Mas não é através do Santo Espírito que nós somos ligados a Cristo? É. Mas quem nega o Santo Espírito inventa outros caminhos. Ô Jesus, ô Santo Espírito, tem compaixão de nós, livrai-nos, Santo Espírito.
Então, ó, o Giovanni Pico della Mirandola, filósofo italiano do século 1500, século XV que eles falam, né? Pioneiro em integrar o pensamento cabalístico à filosofia ocidental. Era coisa lá do Oriente, eles trouxeram para o Ocidente, ok? O outro, um alemão, aqui ó, Johannes, o nome da alemão, na italiano eu consigo falar, mas de alemão, acho que era algum João, mas está sendo Johannes Reaculin, sei lá. Reaculin, sei lá. Deve ser Johannes Reaculin, deve ser isso, sei lá. Erudito alemão que escreveu tratados fundamentais do século XVI. Esse aqui já vem depois, já entra no século XVI, o outro do século XV. Lembrando que os séculos, ele começa, pô, 1401 começa o século XV, né? 1501 começa o século XVI, ok? Então, vamos lá. Então, se 1501 começa o século XVI, 1500, então ali no meu ano 1500 já tinha esse erudito alemão, ok? Vê que da Alemanha vem muita coisa. Vamos lá. Erudito alemão que escreveu tratados fundamentais no século XVI, defendendo que a Cabalá era uma chave para entender os mistérios cristãos. Ok? Se o Espírito Santo não revelar a Bíblia para nós, se o Espírito Santo de Deus não revelar os mistérios de Cristo para nós, vai ser só achismo e enganação. Não é à toa que hoje nós temos 1 milhão de igrejas diferentes. Jesus, socorro. Gente, eu falo 1 milhão, modo de dizer, mas eu sei que é muito. Vamos lá. A Cabalá é o ramo místico do judaísmo durante a Reforma Protestante. Ok? Então, pode pesquisar aí, qualquer um, gente. Eu tenho falado com ele para as pessoas, elas vão tirar dúvida na internet, chega lá, descobre, vem falar comigo, mas não é que é verdade que está lá escrito. No mesmo que a internet vai falar para mim, vai falar para vocês. Eu não inventei isso aqui. Ok? A Cabalá é o ramo místico do judaísmo durante a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela veio com misticismo. Ok? A Reforma Protestante veio com misticismo junto. Olha aqui, pesquisa, só você colocar lá, coloca lá, Reforma e Cabalá, o que influenciou? Coloca. Vocês que conversam com esses chats aí, vai explicar melhor ainda. Eu não converso com o chat, não, eu só copio lá do Google. Vamos lá. A Cabalá é o ramo místico do judaísmo durante a Reforma Protestante. Reformadores como Martim Lutero priorizaram o retorno à Bíblia hebraica. E o Evangelho de Cristo? Eu vou voltar à igreja do início. A igreja do início era como os apóstolos pregavam. Paulo, Pedro, João, Tiago, que inclusive fala que a fé sem obra é morta. Tem um monte de gente aí dizendo que tem fé, mas tá com a fé morta. Porque às vezes falaram tanto de fé pro povo, mas não explicou o que é fé. Falou tanto de graça pro povo, mas não explicou o que é graça. E aí hoje, quando você tenta explicar, as pessoas vêm lá com os versículos que nem elas mesmas estão entendendo. Ô, Jesus, vem conosco. Você não pode pegar um versículo único da Bíblia, não pode pegar só Romanos 8 ou só Efésios 2, acho que é 2, né? E fazer uma doutrina e ignorar o resto da Bíblia, gente. O resto da Nova Aliança, não estou nem falando de Velho Testamento, Nova Aliança. Não pode pegar Romanos 8
pegar Efésios 2 e ignorar o resto das escritas de Paulo, a escrita de Tiago, a escrita de Pedro, a escrita de João. Não pode fazer isso. As pessoas querem me corrigir com um versículo só. Elas pegam um versículo só e acham que vai tampar minha boca. Que o Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda a aprender mais da palavra e me cubra e coloca os anjos dele em volta de mim, de todos os meus filhos e netos, minha casa. Porque as pessoas, elas gostam as pessoas gostam de lidar com quem não lê Nova Aliança. Porque quem não lê quem não lê o Evangelho de Cristo, quem não lê todos os escritos apostólicos, não é só de Paulo. De Paulo é muito importante, eu amo muito, mas tem que ler também de Pedro, de João, de Tiago. Judas só tem uma cartinha pequena, de uma página, mas é importante também. Se você não conhecer, as pessoas vão vir com um versículo só da Bíblia e vai te ensinar doutrina errada, porque não se faz doutrina com versículo só. Vamos lá, vem conosco. Jesus, Martim Lutero priorizaram o retorno à Bíblia hebraica. Isso levou teólogos protestantes a estudar fontes judaicas e a Cabalá. Ok? A Cabalá cristã, protestante, originada no Renascimento, também influenciou alas do misticismo protestante. Ai, porque a irmã agora está nos perseguindo. Oxi, a internet está aí para estudar. Não, nós somos, como é que eles dizem? Tem até uns canais por aí. Nós somos os bereanos. Vocês são bereanos? Pega a internet e vai pesquisar. Bereano pesquisa na internet também, porque hoje tudo que o ser humano escreveu está na internet. Ok? Inclusive a Bíblia. Você acha tudo que você quiser, qualquer versículo da Bíblia que você quiser, está lá na internet. Eles até fazem interpretação se você quiser. Mas da cabeça deles, ok? Vamos lá. Estou falando da internet. Faz tudo o que você quiser. Ai, são bereano. Tá, vai pesquisar na internet. A Cabalá cristã protestante, originada no Renascimento, também influenciou alas do misticismo protestante, como o pietismo, que buscava mensagens ocultas nas escrituras. Gente, e aqui se for... Eu só peguei essa parte aqui, gente. Eu só peguei isso aqui. Mas se for pesquisar, você vai achar muita coisa. Se você for pesquisar isso aí, é muito pano pra manga, como diz o povo. Ok? E agora, voltou mais forte esse negócio. De misturar a religião judaica com o meio evangélico. E depois que mistura a religião judaica com os evangélicos, vira os grupos chamados messiânicos, chamados nazareno. Ok? Tem pessoas no meio messiânico nazareno sincera? Tem. Tem sim. Eu conheci pessoas ali muito sinceras, sim. Mas os evangélicos, que primeiro eles eram católicos, depois viraram evangélico, e agora virou messiânico nazareno, eles só estão trocando de religião, mas eles ainda não entenderam direito o que é fé verdadeira em Cristo Jesus. Cada vez que eles pulam de uma religião para outra, eles acham que encontrou a verdade. Que aquela religião prega, que a verdade está no Evangelho de Cristo. E todos esses movimentos, todo mundo lê a Bíblia. A não ser aqueles preguiçosos que só gostam de ouvir o que os outros falam. Esses vão se dar mal. Porque se pegar o Evangelho e ler, pegar escrito de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João e ler,
vai pelo menos pedir para Deus, pedir para o Santo Espírito ajudar a entender. É o Santo Espírito que nos ajuda a entender. Se o Santo Espírito não nos ajudar, gente, pode estudar Cabalá, pode estudar a religião judaica, pode estudar tudo. Platão, Santo Agostinho, todos esses outros pais da igreja. Se não tiver com o Espírito Santo, só vai ter conhecimento humano. Ô Santo Espírito, me ajuda a depender de Ti e saber que eu sem Ti não sou nada, Santo Espírito. Porque é o Santo Espírito que Cristo nos enviou, que nos liga a Cristo e nos liga ao Pai. E une a igreja de Cristo. E eu vos deixo aqui, que o Senhor nos abençoe e nos ensine as coisas. No que mesmo que nós estamos firmes. Que é mesmo que nós estamos firmes? Na religião que gosta de fazer briga, de disputa? É isso que está nos sustentando, a disputa? Como se fosse uma política? Como se fosse um jogo de futebol? Como se fosse um time contra o outro? É isso que sustenta a tua fé? Se fosse sua fé pobríssima, não vale nada. Se a sua fé, o que está sustentando ela é a disputa, para ver quem é melhor. Ô Senhor, livra-nos disso. E eu vos deixo aqui, até a próxima. Leia o Evangelho de Cristo, leia os escritos apostólicos. No mínimo tem que ler um dos evangelhos, de preferência, se quer um pequeno, pega Marcos. Mas de preferência Lucas e Atos dos Apóstolos. Lê tudinho. Aí depois você vem conversar comigo. Não adianta pegar versículo bíblico e ficar jogando para mim como se eu não conhecesse a Bíblia. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu a conhecer a Bíblia, foi antes mesmo de ir para a igreja. Porque Ele sabia que eu ia precisar muito da Bíblia. E foi por causa da Bíblia que eu muitas vezes me permaneci de pé, porque eu peguei o Evangelho e fui ler. Porque eu peguei o Evangelho de João e fui ler. Porque eu peguei a Gálatas, as cartas de Paulo fui ler. Porque se eu fosse depender desse modernismo, muitas pessoas estão virando ateu. A pessoa ela sai do catolicismo, é meio protestante evangélico. Aí de lá ela conhece os grupos chamados Messiânico Nazareno, ela vai para os grupos Messiânico Nazareno. Chega lá, não dá certo, elas viram ateu. Outros vai para o espiritismo. Tá. Gente, o negócio é sério. Faz a pesquisa aí. Você não sabe tanto testemunho que eu vejo de pessoas na internet confusas. Ok? Que já passaram por todas essas religiões que falam do nome de Deus, que falam do nome de Jesus, que falam... Já passaram por todas e está confusa. Porque uma promete que tem um ensinamento melhor, a outra promete que tem um ensinamento melhor, a outra promete... Mas ninguém está chegando a lugar nenhum. Essa é a realidade. Porque... O que eu recomendo nesses tempos de hoje, de tanta confusão, pega o Evangelho e leia todinho. Pega o livro de Atos dos Apóstolos, leia todinho. E depois pega as cartas dos apóstolos e leia também. Se você realmente quer chegar para alguém e dizer que você sabe tudo. Porque tem muita gente por aí acreditando em doutrinas que teve como apoio o misticismo da Cabalá. Terminei de ler aqui para vocês. Se duvida... pesquisa. E ficam na paz, shalom, até a próxima, que Deus nos abençoe. Sem Deus, sem Jesus, sem Espírito Santo, nós não somos nada. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe todos aqueles que veem meus vídeos e dê, Senhor, entendimento para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Paz, paz.